Amir bin Rashad Al Nuhail nunca imaginou que seria humilhado dentro do próprio projeto. O sheik herdeiro, 28 anos e um império gastronômico construído com fundos públicos e promessas de dignidade cultural, vestiu jeans desbotado, camisa de algodão simples e deixou o relógio de ouro Patek Philippe trancado numa gaveta do palácio. Dispensou motoristas, seguranças e bajuladores. Pegou um táxi comum até o restaurante Raízes do Sertão, inaugurado 6 meses antes com discursos eloquentes sobre pontes entre culturas, respeito humano e inclusão social. Entrou pela porta principal. Ninguém o reconheceu. O gerente Hassan Al-Khouri, elegante e cruel, passou por ele como se fosse vento. 3 segundos depois, virou-se para cumprimentar um casal de turistas europeus, sorriso comercial alargado, reverência exagerada. Amir esperou em pé, observando. Foi ignorado durante quase 8 minutos. Quando finalmente um atendente perguntou quantas pessoas, Hassan reapareceu, olhou a roupa surrada e apontou com o queixo para o fundo do salão. Mesa 17. Canto. A pior mesa da casa, espremida entre a porta da cozinha e o banheiro dos funcionários. Cadeira torta, iluminação mortiça, cheiro de gordura queimada. Exatamente o oposto da filosofia que Amir escrevera pessoalmente no manual operacional do restaurante. Todo cliente merece ser tratado com dignidade, independente de aparência ou origem. Ele sentou. Observou Hassan distribuir elogios para clientes bem vestidos, rir alto com empresários, ignorar completamente uma família humilde que entrou logo depois dele. Sentiu o estômago virar, não de fome, mas de vergonha. Seu dinheiro estava financiando desprezo institucionalizado. Foi nesse momento que ela apareceu. Amina Duarte, 27 anos, cabelos pretos presos num coque firme. Uniforme impecável, apesar das manchas antigas de água sanitária. Olhos cansados, mas atentos. Mãos pequenas segurando a comanda como se fosse um escudo. Ela olhou para Amir, depois para Hassan, depois de volta para ele. E algo no rosto dela mudou. Não pena, reconhecimento. Boa noite, meu nome é Amina. Posso anotar seu pedido? A voz dela era suave, mas carregava peso. Ele pediu cuscuz com carne de sol. Ela anotou, trouxe água gelada, colocou a servilheta de pano com cuidado excessivo. E quando se virou para ir embora, deixou algo cair. Um papel dobrado. Amir esperou ela desaparecer na cozinha antes de abrir. A letra era miúda, nervosa, mas clara. O gerente está roubando. Desvia dinheiro do caixa, altera notas fiscais, rouba gorjetas. Tenho provas, mas ele ameaçou meu irmão. Se o senhor conhece alguém importante, por favor, ajude. Amina. Amir releu 3 vezes. Sentiu o chão se mover embaixo dos pés. Não era apenas corrupção financeira. Era traição de tudo o que ele acreditava estar construindo. E mais, era uma mulher sem nome, sem proteção, sem garantia alguma, confiando num desconhecido de roupa barata, porque precisava acreditar que ainda existia justiça em algum lugar. Ele dobrou o papel, guardou no bolso e comeu devagar, observando cada movimento no salão. Hassan interceptava gorjetas deixadas nas mesas, alterava comandas na frente do computador, gritava com funcionários quando achava que ninguém importante estava olhando, e tratava Amina com um desprezo especial, quase íntimo. Os olhos dela baixavam sempre que ele se aproximava. Amir terminou a refeição, pagou em dinheiro e saiu sem falar com ninguém. Na manhã seguinte, voltou vestido de pedreiro, camiseta surrada, calça manchada de tinta, boné puído. Sentou na mesma mesa. Amina o reconheceu imediatamente, mas não demonstrou. Apenas serviu café e sussurrou enquanto enchia a xícara. Ele sabe que alguém está desconfiando. Como? Mudou as senhas do sistema ontem. Demitiu o cozinheiro que reclamou de atraso no salário.
Amir bebeu o café amargo, pensando rápido. Precisava de mais provas. Precisava entender a extensão do estrago. E, mais importante, precisava proteger Amina antes de agir. Você tem família aqui? Meu irmão, Fares, 15 anos, leucemia. A voz dela quebrou na última palavra. Amir sentiu o peito apertar. Hassan sabe disso? Ele usa isso. 3 palavras que explicavam tudo. Hassan não apenas roubava dinheiro, roubava esperança. Sequestrava o futuro de quem não tinha escolha. Amir voltou no dia seguinte disfarçado de eletricista. Depois de motorista de aplicativo. Sempre na mesma mesa. Sempre observando. Sempre construindo o quebra-cabeça. E em cada visita, Amina trazia pequenos fragmentos de verdade. Nomes de fornecedores fantasmas. Horários em que Hassan recebia visitantes especiais depois do expediente. Fotografias borradas de notas fiscais adulteradas. Tiradas às escondidas com o celular velho. Na quinta noite, Amir pediu que ela sentasse. Hassan estava ocupado bajulando um grupo de empresários japoneses. Amina hesitou, mas obedeceu. Sentou-se na beirada da cadeira, mãos tremendo levemente. Conte tudo, Amir disse. E ela contou. Fares tinha sido diagnosticado 2 anos antes. Leucemia linfoblástica aguda. Tratamento caro. Família sem recursos. A mãe diarista no Brasil não conseguia bancar. Amina migrou para Mascate com promessa de emprego numa clínica. Mas o contrato caiu. Acabou como faxineira no Raízes do Sertão, ganhando menos de $300 por mês. Hassan a viu limpar banheiros e ofereceu uma promoção. Mais turnos, melhor salário, mas com uma condição silenciosa: ignorar o que acontecia depois do expediente. Homens chegavam em carros de luxo com placas trocadas. Reuniões aconteciam no escritório trancado. Dinheiro trocava de mãos, sem recibos. Amina tentou fingir que não via, mas o instinto de sobrevivência tem limite. Quando começou a fotografar documentos, Hassan descobriu. Não gritou, não demitiu, fez algo pior. Mostrou fotografias de Fares saindo da escola em Recife, tiradas recentemente, sem contexto, apenas a mensagem implícita: sei onde ele está. Amina parou de investigar, parou de dormir direito, parou de acreditar que alguém podia ajudar. Até ver o homem de roupa simples sendo humilhado, na mesma mesa onde ela servia clientes importantes dias antes. Eu vi você aceitar aquilo em silêncio, ela disse, olhando para as próprias mãos. E pensei, se ele aguenta esse tratamento sem explodir, talvez tenha coração grande o suficiente para ouvir. Amir engoliu seco. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha do próprio privilégio, não pela riqueza em si, mas pela cegueira que ela causava. Tinha construído um império de projetos sociais sem nunca verificar se alguém realmente se importava com as pessoas dentro deles. Eu vou resolver isso, ele prometeu. Você não pode... Hassan tem conexões. Polícia, governo, pessoas poderosas. Confie em mim. Amina o encarou pela primeira vez com algo além de desespero. Havia dúvida, mas também uma fagulha perigosa de esperança. Eles combinaram um plano. No dia seguinte, Amina sairia de casa normalmente, mas, em vez de pegar o ônibus direto para o trabalho, dobraria 2 esquinas a mais até uma padaria discreta. Amir a esperaria com um carro alugado. Voltariam juntos à casa dela para pegar a caixa com as provas escondidas embaixo da cama. Depois, iriam direto para um escritório de advocacia de confiança. Parecia simples. Não era. Hassan, desconfiado desde que Amina parara de se encolher tanto, mandou 2 homens vigiarem o trajeto dela. Assim que o carro de Amir estacionou na frente da casa simples de paredes descascadas, 3 SUVs escuros apareceram na esquina. A casa de Amina ficava num bairro operário. Ruas estreitas, roupas penduradas entre as janelas, crianças jogando bola descalças.
Dentro, tudo era limpo demais para o pouco que tinha. Móveis antigos, mas encerados com cuidado. Fotos emolduradas de Fares sorrindo antes da doença. Um retrato da mãe ao lado de uma imagem de Nossa Senhora. Amina abriu uma caixa de sapatos guardada embaixo da cama. Dentro, dezenas de papéis dobrados, fotografias borradas de telas de computador, gravações de áudio em pendrives velhos, anos de medo comprimidos em papelão. Amir pegou tudo com reverência. Entendeu, naquele momento, que não estava segurando apenas provas, estava segurando a vida dela nas mãos. Foi quando as buzinas começaram. Primeiro uma, depois 3. Sons longos, agressivos. Amina correu até a janela, puxou a cortina e empalideceu. Hassan. A voz do gerente explodiu lá fora, amplificada pela raiva. Amina, sai agora ou eu entro. Amir puxou o celular, discou um número direto. A voz que atendeu era militar, treinada. Aqui fala o Sheikh Amir bin Rashad Al Nuhey. Situação de emergência. Preciso de unidades na rua Al-Adi, número 47. Agora. Silêncio do outro lado. Depois, resposta rápida. Entendido, Vossa Alteza. 3 minutos. Amir desligou e olhou para Amina. Ela estava congelada, olhos arregalados, boca entreaberta. Você é. Sim. Uma palavra. Todo o disfarce desabando. Amina recuou um passo, depois 2, como se tivesse levado um tapa. Você mentiu. Eu precisava ver a verdade. Você me usou. A dor na voz dela era mais afiada que qualquer acusação. Amir deu um passo à frente, mas ela ergueu a mão, parando-o. Não encosta em mim. Lá fora, Hassan gritava ameaças. Homens batiam no portão. Amina estava presa entre a traição e o perigo, sem escolha que não doesse. Foi quando Amir fez a única coisa que podia. Eu menti sobre quem eu era, mas não menti sobre querer ajudar. E você também mentiu. Ela piscou, confusa. O quê? Descobriu quem eu era no segundo dia. Pesquisou meu rosto. Viu as fotos oficiais. E mesmo assim continuou tratando Léo como um homem comum. Porque você escolheu confiar no homem, não no título. Amina abriu a boca para responder, mas o barulho de sirenes cortou o ar. 3 viaturas da Polícia Real, 2 SUVs de segurança privada e um helicóptero sobrevoando a área em menos de 2 minutos. Hassan foi algemado no meio da rua, gritando sobre injustiça e conexões políticas, enquanto era empurrado para dentro de uma viatura. Os homens que o acompanhavam fugiram, mas foram interceptados 2 quarteirões adiante. Vizinhos saíram nas portas, filmando tudo com celulares. Crianças pararam de jogar bola para assistir. Amina permaneceu dentro de casa, sentada no sofá velho, abraçando a caixa de provas como se fosse um filho. Amir conversava do lado de fora com o chefe de segurança, dando ordens, autorizando investigações, assinando documentos em tablets. A diferença entre o homem de jeans e o sheik herdeiro era brutal. Postura ereta, voz de comando, olhar que não aceitava discussão. Quando finalmente voltou para dentro, encontrou Amina chorando em silêncio. Ele se ajoelhou na frente dela, devagar, respeitando a distância. Eu sinto muito. Por qual parte? Por me enganar ou por me fazer acreditar que alguém como eu podia importar para alguém como você? A pergunta doeu mais do que Amir esperava. Você importa. Não importo, sou só mais um projeto social para você se sentir bem consigo mesmo. Não é verdade. Então o que é? Amir respirou fundo. Eu entrei naquele restaurante para testar meus funcionários e saí de lá sendo testado pela minha própria consciência. Você me viu, Amina. De verdade. Não viu o herdeiro ou o sheik ou o título. Viu um homem sendo humilhado e reconheceu o Bor. Porque você sabe o que é sentir isso todos os dias. As lágrimas dela escorriam mais rápido agora. E você acha que isso torna tudo certo? Não, mas torna verdadeiro. Ela olhou para ele. Realmente olhou. E Amir viu o momento exato em que a raiva começou a ceder espaço para outra coisa.
Não perdão imediato, mas possibilidade. Meu irmão precisa de tratamento. Ele vai ter. Não quero esmola. Não é esmola. É reparação. Por tudo que Hassan fez. Por tudo que eu deixei acontecer enquanto estava ocupado demais, assinando papéis e acreditando em relatórios bonitos. Amina limpou o rosto com as costas da mão. Eu não confio em você. Eu sei. Mas vou aceitar a ajuda. Pelo Fares. Entendo. Silêncio pesado. Amir se levantou, preparando-se para sair. Foi quando ela disse: eu sabia desde o segundo dia. Ele parou, virou-se. Como? Fares pesquisou seu rosto, me mostrou as fotos, me chamou de louca por não contar para ninguém. Por que não contou? Amina sorriu tristemente, porque o homem das fotos oficiais parecia cansado, mas o homem que sentava na mesa do canto parecia curioso, e eu preferi confiar no curioso. Amir sentiu algo se romper dentro do peito. Eu também prefiro ele. A investigação confirmou tudo. Hassan desviava fundos havia mais de um ano, usando o restaurante como fachada para a lavagem de dinheiro ligada a tráfico de medicamentos falsificados. 3 outros estabelecimentos da rede gastronômica de Amir estavam comprometidos. Gerentes corruptos, contadores comprados, fornecedores fantasmas. O escândalo explodiu na mídia. Herdeiro de Emirado expõe corrupção em próprios projetos. Sheik disfarçado descobre crimes. Fundação gastronômica usada para lavagem de dinheiro. Amir enfrentou o conselho, demitiu executivos, rompeu contratos, pagou indenizações a funcionários prejudicados. Revisou pessoalmente cada projeto financiado pelo Emirado. Trabalhou 18 horas por dia durante semanas. E em cada reunião, em cada assinatura, em cada decisão difícil, pensava em Amina. Ela aceitara que Fares fosse transferido para o melhor hospital oncológico de Mascate, com tratamento custeado por um fundo de reparação criado especificamente para vítimas de Hassan, mas impôs condições. Não queria visitas de Amir, não queria flores, não queria promessas, queria distância. Amir respeitou. Durante 6 semanas, manteve-se afastado. Recebia relatórios médicos diários sobre Fares, mas não ia ao hospital. Sabia que Amina estava morando num apartamento fornecido pela fundação enquanto procurava emprego, mas não aparecia lá, até que Laila, sua prima e única confidente, bateu na porta do escritório dele às 11 da noite, segurando um envelope. Isso chegou para você. Entregue em mãos. Amir abriu. Dentro, um bilhete escrito com a caligrafia de Amina. Fares quer te conhecer. Amanhã, 3 da tarde. Hospital Al-Shifa, quarto 407. Se quiser vir como leu, não como sheik. É bem-vindo. Amir releu 5 vezes antes de perceber que estava sorrindo. No dia seguinte, vestiu jeans e camisa simples. Deixou seguranças no saguão do hospital. Subiu sozinho. Fares era miúdo, pele pálida, olheiras profundas, mas olhos brilhantes de inteligência afiada. Estava sentado na cama, cercado de livros de engenharia. Você é o sheik que minha irmã salvou? Amir riu, surpreso. Acho que foi o contrário. Não, ela salvou você de se tornar apenas mais um rico cego. A franqueza cortava, mas era verdadeira. Amir sentou na cadeira ao lado da cama. Você está certo. Eu sei, sou sempre. Amina, encostada na parede perto da janela, revirou os olhos. Humildade não é seu forte, Fares. Humildade é superestimada. Amir gostou dele imediatamente. Conversaram por 2 horas. Fares contou sobre o sonho de construir pontes que conectassem comunidades isoladas. Amir contou sobre projetos de infraestrutura que nunca saíram do papel. Amina ficou em silêncio, observando. Mas algo no rosto dela mudava gradualmente. Quando Amir finalmente se levantou para ir embora, Fares disse: ela chora sozinha à noite. Acha que você só fez isso por culpa. Amina congelou. Fares continuou implacável. Eu disse que você não parece o tipo que faz as coisas por culpa. Parece o tipo que faz
porque finalmente encontrou alguém que não tem medo de dizer a verdade na sua cara. Amir olhou para Amina. Ela estava vermelha, olhos brilhando de lágrimas contidas. Faris, cala a boca. Não vou. Alguém precisa falar, já que vocês dois são péssimos nisso. O garoto cruzou os braços, desafiador apesar da fragilidade física. Ela acha que não é boa o suficiente. Você acha que não merece ser perdoado. Ambos estão errados e sendo dramáticos. Silêncio constrangedor. Amir não conseguia parar de olhar para Amina. Ela finalmente ergueu o rosto. Eu não sei como confiar de novo. Eu sei, e não vou pressionar. Mas também não vou ficar esperando para sempre. A honestidade dela era brutal e linda. Então o que você precisa? Tempo. E você, sendo Léo, não o Sheik. Amir assentiu devagar. Posso fazer isso. Faris bufou. Vocês são piores que novela. Mas estava sorrindo. Nos meses seguintes, Amir visitou o hospital 3 vezes por semana. Sempre como Léo. Sempre trazendo alguma coisa que Faris pedira. Livros técnicos, quebra-cabeças impossíveis, histórias sobre projetos de engenharia famosos. Aos poucos, Amina começou a relaxar. Ria mais. Falava mais. Até aceitou tomar café com Amir fora do hospital. Sentaram numa cafeteria simples, longe de câmeras e olhares curiosos. Faris está em remissão, ela disse, mexendo açúcar no café. Eu sei, os médicos me atualizaram. Ele quer estudar engenharia civil. Vai ser bom nisso. Silêncio confortável. Amina bebeu um gole, olhou pela janela. Eu fui injusta com você. Amir franziu a testa. Não foi. Fui. Você fez o que podia. Não era sua culpa pessoal que Hassan fosse corrupto. Era minha responsabilidade garantir que o sistema funcionasse. Falhei nisso, mas corrigiu. Depois que você arriscou tudo para me mostrar. Ela finalmente olhou para ele. Eu não fiz por você. Fiz por Faris e por mim. E por todas as pessoas que Hassan humilhava todos os dias. Eu sei, e é por isso que você é incrível. Amina corou, desviou o olhar. Não sou incrível, sou apenas teimosa. Teimosamente incrível. Ela riu. Um som genuíno leve que fez o peito de Amir apertar. Você é persistente, só quando vale a pena. E eu valho? Amir segurou a mão dela em cima da mesa. Ela não puxou. Você vale tudo, mas o mundo não perdoa facilmente quem desafia hierarquias. 3 semanas depois, membros do Conselho do Emirado convocaram Amir para uma reunião fechada. O assunto: preocupações sobre associações inadequadas. 8 homens mais velhos, vestidos em desdachas imaculadas, sentados em círculo. Rostos severos. Vozes controladas escondendo desaprovação afiada. Sua Alteza, temos recebido relatos sobre sua proximidade com uma funcionária. Amir manteve o rosto neutro. Amina Duarte deixou de ser funcionária meses atrás, mas continua sendo inadequada. A palavra pairou no ar, venenosa. Inadequada como? Origem humilde, estrangeira, sem conexões familiares relevantes. O conselheiro mais velho inclinou-se para frente. Vossa Alteza está emocionalmente comprometido. Isso obscurece seu julgamento. Meu julgamento nunca esteve tão claro. Tensão elétrica. Ninguém ousava dizer abertamente, mas todos pensavam a mesma coisa. O herdeiro estava se apaixonando por alguém profundamente inapropriado. Amir se levantou. Se esta reunião terminou, tenho compromissos mais importantes. Saiu antes que pudessem responder, mas a pressão não parou. Nos dias seguintes, reportagens anônimas começaram a circular. Sheik herdeiro visto em locais públicos com ex-funcionária. Preocupações sobre relacionamentos inapropriados em família real.
Amina leu as notícias e sentiu o estômago afundar. Ligou para Amir. Eu preciso ir embora. Não, estou causando problemas para você. Você não está causando nada. Eles estão. Amir, eu não posso ficar. Não assim. Não com o mundo inteiro dizendo que sou inadequada. Você não é inadequada. Eles é que têm medo. De quê? De perder controle. De que eu escolha alguém por amor, não por estratégia política. Silêncio do outro lado. Amor? Amir fechou os olhos. Sim, Amina. Amor. Ela respirou fundo, voz quebrando. Eu também te amo. Mas isso não muda nada. Ainda sou a faxineira pobre. Você ainda é o sheik. E o mundo não vai aceitar. Então vamos fazer o mundo se calar. Amina comprou passagem para o Brasil. Partida em 3 dias. Não disse para Amir. Não disse para Faiz. Apenas empacotou as poucas coisas que tinha. Agradeceu aos médicos e começou a se despedir silenciosamente de uma vida que nunca fora realmente sua. Na manhã da viagem, foi ao hospital pela última vez. Fares estava dormindo, respiração suave, cor finalmente voltando ao rosto. Ela beijou a testa dele, deixou uma carta explicando tudo e saiu antes de começar a chorar. O aeroporto de Mascate era um formigueiro humano. Famílias, executivos, turistas, todos com destinos certos, vidas organizadas. Amina se sentiu invisível novamente. Apenas mais uma imigrante voltando para casa de mãos vazias. Estava na fila do check-in quando ouviu a comoção. Primeiro, murmúrios. Depois, câmeras de celular apontando para a entrada principal. Seguranças abrindo espaço. E então, impossível, surreal, Amir caminhando pelo saguão. Não como sheik, como Léo. Jeans, camisa branca, sem comitiva. Apenas um homem procurando desesperadamente por alguém. Ele a viu. Parou. O mundo inteiro pareceu pausar. Amina deixou a mala cair. Amir caminhou até ela, ignorando centenas de olhos curiosos. Dezenas de celulares gravando. O peso esmagador de estar fazendo aquilo publicamente. Não vai. Preciso. Não. Não precisa. Amir, isso nunca vai funcionar. Vai, se você quiser. O conselho nunca vai aceitar. Não preciso da aprovação deles para amar você. As pessoas ao redor começaram a perceber quem ele era. Murmúrios aumentando de volume. Você vai perder tudo. Já perdi tudo o que importava quando deixei você pensar que não era suficiente. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu sou uma faxineira, Amir. Você é um príncipe. Você é a mulher que teve coragem de denunciar corrupção quando ninguém mais teve, que arriscou tudo por justiça, que me ensinou a ver além dos relatórios bonitos e discursos vazios. Você não é apenas nada, Amina. Você é tudo. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Amir se ajoelhou no meio do saguão do aeroporto. Eu não estou pedindo que você seja princesa. Não quero que você mude. Só quero que você fique como você é. Porque eu me apaixonei pela mulher que colocou uma nota dobrada embaixo de uma servilheta. Não por qualquer fantasia. Amina olhou para ele, para as câmeras, para as pessoas assistindo como se fosse novela ao vivo. Todo mundo vai saber. Deixe saberem. Vão criticar. Deixe criticarem. Você vai se arrepender. Impossível. Ou ficou fundo, trêmula, e disse a única verdade que importava. Eu estou com medo, mas prefiro ter medo com você do que segurança sozinho. Amina puxou Amir para cima, abraçou-o no meio do saguão lotado e sussurrou no ouvido dele. Eu fico, mas com condições. Sem privilégios que eu não mereça. Sem colocar meu nome em projetos só para parecer inclusivo. E você nunca mais me trata como se eu fosse frágil demais para ouvir a verdade. Amir riu, aliviado. Combinado. A história viralizou em menos de 1 hora. Sheik pede mulher em casamento em aeroporto. Herdeiro de Emirado desafia a tradição por amor.
As reações variavam entre apoio emocionado e críticas ferozes. O conselho convocou outra reunião. Amir foi, mas dessa vez levou Amina. Senhores, apresento Amina Duarte, a mulher que vai se tornar minha esposa. Se isso é problema para vocês, podem começar a procurar outro herdeiro. Silêncio chocado. Depois, surpreendentemente, o conselheiro mais velho sorriu de leve. Vossa Alteza sempre foi teimoso, mas desta vez, talvez sua teimosia seja exatamente o que este emirado precisa. A transição não foi fácil. Houve resistência, fofocas, protestos discretos. Mas Amina provou seu valor não por aceitar ser transformada em princesa de conto de fadas, mas por se recusar a mudar. 6 meses depois, ela se tornou supervisora geral da rede de restaurantes reconstruída. Implementando protocolos rígidos de dignidade e respeito, mantinha as mãos calejadas de anos de trabalho duro e usava isso como emblema de honra. Fares entrou em remissão completa e ganhou bolsa integral para estudar engenharia civil. Passou os fins de semana desenhando pontes impossíveis e provocando o cunhado sobre ter problemas de rico agora. Amir reformou Raízes do Sertão com uma mudança simbólica. A mesa do canto, antes lugar de humilhação, tornou-se a mesa de honra, reservada permanentemente. Uma placa discreta dizia apenas: onde tudo começou. E numa noite estrelada no deserto, longe de câmeras e protocolos, Amir pediu Amina em casamento de novo. Desta vez sem plateia. Apenas areia, silêncio e verdade. Você tem certeza? Ela perguntou, olhando o anel simples de ouro. Nunca tive tanta certeza de nada. Mesmo sabendo que vou continuar corrigindo você quando estiver errado? Especialmente por isso. Amina sorriu, colocou o anel e beijou o homem que entrara num restaurante como príncipe disfarçado e saíra como ser humano de verdade. 6 meses depois, casaram-se numa cerimônia que misturava tradições árabes e brasileiras. Fares foi o padrinho, Laila a madrinha, e no meio dos convidados, sentados na mesa de honra, estavam os antigos funcionários do Raízes do Sertão que sobreviveram a Hassan. Não foi conto de fadas. Foi melhor. Foi real. E quando perguntavam como tudo começara, Amina sempre dizia a mesma coisa. Com uma nota amassada, um homem humilde e a decisão de acreditar que justiça ainda podia existir, mesmo nos lugares mais improváveis. Amir completava, e com uma mulher corajosa o suficiente para arriscar tudo por essa crença. A mesa do canto permaneceu reservada para sempre, não como memorial de dor, mas como lembrança de que os maiores amores começam nos lugares mais inesperados, quando pessoas de mundos opostos escolhem enxergar a humanidade uma na outra. E que, às vezes, a maior revolução não é mudar o mundo, é deixar o mundo mudar você.